Irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro do Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical, agora a aula de número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Texto aula: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Verdade prática: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Leitura bíblica em classe, Salmo 119, 97 ao 105. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos então para a introdução desta lição de número 6. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Então, a primeira frase da introdução já é importantíssima. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Hoje a lição é a Bíblia como um guia, mas ela não será um guia apenas por lê-la. Precisamos, como temos falado nas lições anteriores todas, autoridade, inspiração, inerrância e infalibilidade, estrutura, como ler a Bíblia, e agora a Bíblia como guia. Eu preciso lê-la, guardá-la e praticá-la. Ela, sem ser praticada, é apenas um livro que eu estou lendo, mas não vai fazer efeito na minha vida se eu não colocar em prática. Posso decorar a Bíblia? Posso, mas não vai valer de nada se eu não colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, quando obedecida. Também o Senhor nos adverte que examinar as Escrituras, porque elas nos levam à vida eterna. E Tiago diz que ela nos conduz pela vereda da salvação. Nós vamos ver aqui nessa lição sabedoria e prudência para a vida. É o que a Bíblia nos dá como alicerce. Então, a Bíblia é um alicerce para a vida, o ponto número 1. Primeira subdivisão. A palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada, segundo Timóteo 3,16, Apocalipse 1. Isso foi dito praticamente em todas as lições. Pastor, mas o autor está sendo repetitivo. Não, ele está querendo que você grave bem isso na sua mente e nunca esqueça. Única, infalível revelação escrita por Deus é a palavra de Deus. Não podemos acrescentar mais nenhum livro de nenhum autor, de nenhum anjo, de ninguém, que as pessoas possam dizer que inspirou o livro, e dizer que aquele é um livro vindo de Deus, com a inspiração divina. É somente a Bíblia Sagrada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha, 1 Coríntios 10, 4. Ele tem as palavras da vida eterna, João 6, 68. Alguns discípulos foram abandonados. Jesus perguntou aos discípulos e Pedro disse: só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises desta vida e nem a eternidade poderá abalar quem está afirmado em Cristo na sua palavra. Porque nesta parábola da casa, veja bem, meu amado irmão, os ventos contrários, os problemas que vieram
para abalar a estrutura daquela casa foram iguais para ambos os construtores. Um construiu sobre a rocha, e aqui significa Cristo, alicerce, a sua palavra. Essa sofreu todas aquelas dificuldades, mas continuou firme. O outro construiu sobre a areia. Então, ele desprezou Cristo, desprezou a sua palavra e resolveu colocar a sua fé firmada, a sua casa firmada, a sua vida firmada em algo que não veio de Deus, não é a palavra de Deus. E aí, quando veio as mesmas tempestades, as mesmas lutas, a casa caiu. Ele diz aqui no final, a síntese desse grande ensinamento é que nem as crises desta vida, nem a eternidade poderá abalar quem está afirmado em Cristo, na sua palavra. Estamos aprendendo apenas o que a Bíblia, quantos autores teve aqui nesse trimestre. Quero aprender quantos autores teve, quantos anos foi escrito, isso, aquilo, aquele detalhezinho, qual língua foi escrita. Não, isso estamos aprendendo também. Mas o que estamos aprendendo principal é colocar a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, saber que ela é palavra de Deus, ela é inspirada e ela que vai nos orientar na nossa vida. É o nosso alicerce, como diz aqui este ponto 1. A palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho, que é o texto áureo da lição. Salmo 119, 105, que significa que a Bíblia possui orientações para cada passo de nosso viver e instruções para todo o curso de nossa vida. Pedro fala da palavra como luz que alumia o lugar escuro, segundo Pedro 2, 1, 19. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual que nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastado da prática do pecado. 1 João 3, 6. Então vemos uma coisa aqui interessantíssima para entender. Pastor, trevas, luz, isso é um dualismo? Como é que funciona isso? Não, meu irmão, vou explicar para você até sobre já falamos isso aqui algumas vezes, uma ilustração, mas parece ser verdade. Um professor quis destruir as fé dos alunos e perguntou, Deus criou todas as coisas? E os alunos falaram, sim, cremos que Deus criou todas as coisas. Então, Deus também criou o mal. E aí o aluno foi e falou, professor, posso fazer uma pergunta? E ele falou alguns aspectos, mas eu vou falar só este. Ele perguntou, professor, a luz existe? Ele falou, sim, existe, é comprovada pela química, física, sei lá o que e tal. E as trevas? Existem, mas elas são comprovadas? Não. As trevas são a ausência da luz. Então, ele até, completando a ilustração, ele disse, o mal é a ausência do bom, do bem, do que Deus fez. Mas nós não queremos ficar com a ilustração, queremos ficar com a questão da luz e trevas. Se você ficar com a luz verdadeira, que é Cristo, que é a sua palavra, que são os seus ensinamentos, você não vai andar em trevas. Então ele diz aqui no final, Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, ou seja, afastado da prática do pecado. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem andar em mim não vai andar em trevas. Pedro diz, a Bíblia é uma luz que ilumina o lugar escuro. A Bíblia diz também que o mundo já no maligno. Este mundo que as pessoas, não, o sistema de coisas que está aí. Mas nós, que somos remidos e lavados no sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, nós andamos na luz, na sua palavra, nos seus ensinamentos, naquilo que Ele deixou para nós. E é isso que temos que aprender. Então, a Bíblia é um alicerce para a vida. Ela é alicerce, Ele é luz. E a terceira coisa que já estudamos, mas vamos voltar a falar aqui, a palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente, por isso que ratificamos, porque ele já falou em lições anteriores, que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática, em 2 Pedro 1, 21. A Bíblia difere de outro livro, porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e nem falham. João 10, 35. Como a gente fala que é um estudo bíblico, vamos a João 10, 35, porque diz João 10, 35 para o nosso ensinamento. Pois se a lei chamou Deus àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Então, se a Escritura não pode ser anulada, ela não tem erros, ela não comete erros, ela não tem falhas. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado,
Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente, Isaías 55:11. Os padrões de ética e moral cristão não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Já foi dito em lições anteriores, isso é importantíssimo. A Bíblia, alguns aspectos podemos até tentar entender, principalmente a lição passada, hermenêutica e exegese, ver quando foi escrita, o motivo que o autor escreveu e tal. Mas os princípios básicos ao qual o Senhor disse, não matarás, por exemplo, não matarás para aqueles dias, para hoje pode matar. Não, Jesus inclusive disse que na lei de Cristo era pior ainda, se você olhasse para o teu irmão com olhar ruim, você já estava matando. Então, na verdade, hoje estão se relativizando, já falamos isso em lições anteriores, a palavra de Deus. Isso está escrito, mas não é para hoje, isso está escrito, é para outro tempo, isso não temos que nos preocupar com esta palavra. Não, meu amado irmão, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Por isso ele diz aqui, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões de ética e moral da Bíblia não sofrem mudanças. Eu vou ler 1 Pedro 2:1-20, 1 Pedro 1:20. Vamos lá. Eu até acho que eu citei aqui, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Vamos lá, Tiago, 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Do qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesse último tempo por amor de vós. Ele citou o texto, mas eu acho que... é 2 Pedro, perdão. Aqui foi um erro do meu. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, ela não sofre mudança. Os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Então, o que está querendo dizer isso aqui, pastor? Ela é imutável. Bom, ela é meu alicerce, ela é minha luz, ela é o guia para a minha vida, se eu colocar em prática. Mas se eu começar a olhar para a Bíblia e falar, isso aqui não é para mim não, isso é para aqueles dias, isso é para trás, isso não é para hoje, isso aqui eu aceito como palavra de Deus, isso aqui eu não aceito, e isso aqui não pode acontecer. Lemos numa lição anterior que o John L. disse, se uma parte estiver errada, haverá muitas outras. Não, a palavra de Deus é imutável, você tem que crer nela como a palavra do Deus vivo e verdadeiro. Não podemos crer em Deus sem crer na palavra. Terminamos o ponto 1, vamos começar aqui o ponto 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. A primeira subdivisão, conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é rokmah, e o seu correspondente em grego é sofia. Ambas as palavras têm um sentido, a habilidade, a experiência, a qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Provérbios 4, do 5 a 8. Vamos ler rapidamente aqui Provérbios. Eu gosto muito do livro Provérbios, meu irmão. É um livro que traz nos ensinamentos palavras que realmente vão nos ensinar no nosso dia a dia, no nosso viver. Estamos aqui no 4, 5 a 8, apenas um segundinho. Às vezes a gente quer abrir e demora um pouco, né? Mas Deus está aqui. 5 a 8 diz assim: adquira a sabedoria, adquira a inteligência e não te esqueça nem te apar das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te conservará. A sabedoria, coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire o conhecimento, exalta e ela te exaltará, e abraçando tu, ela te honrará. E de um final ele diz, nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz a sabedoria. Então não vamos entrar naquelas palavras, conhecimento, sabedoria. O que é conhecimento? Tudo que você adquire materialmente, conhece lá, estuda, todas as... aonde você tem que passar, primeiro grau, segundo grau, sei lá como é que chama hoje, 5º ano, 9º ano, 10º ano, sei lá o que, depois vai para a faculdade, tudo bem, isso é totalmente lícito. Os irmãos em Cristo que possam ir para um seminário, aprender, vão conhecer mais, isso é muito bom.
Mas ele diz aqui, o conhecimento sem a sabedoria, essa que vem do alto, ou melhor, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Nós voltamos lá para a verdade prática. Eu tenho que colocar em prática o que eu tenho aprendido na palavra. Aí eu vou ter conhecimento, eu estou conhecendo o que a palavra de Deus diz. Quando eu coloco em prática o que ela diz, quando eu obedeço o que ela diz, quando eu faço o que ela manda fazer e deixo de fazer o que ela não, adquirindo sabedoria. Sabedoria vem lá, tanto no grego, no hebraico, no grego. Habilidade, experiência, qualidade, quem sabe. E ele coloca aqui nessa Tratado de Teologia Sistemática que ele citou aqui, sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. E a experiência do cotidiano é viver a Bíblia Sagrada, é viver a palavra de Deus. Eu tenho que viver ela. Eu não tenho só que ensiná-la, pregá-la, lê-la, mas eu tenho que vivê-la, dar exemplo para Jesus. Ele diz mais, significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida, porque é exatamente isso. Pastor, por que eu tenho que obedecer a Bíblia ou colocá-la em prática? Porque, meu amado irmão, nós estamos após o pecado de Adão e Eva, o pecado passou a todo ser humano. Então nós vivemos em situações difíceis. São doenças, são problemas, são crises, são dificuldades, toda uma série de situações que cria-se dificuldade. Antes de Adão e Eva ter pecado, eles viviam no paraíso, não tinham problemas, não precisavam de uma Bíblia sagrada, um ensinamento, porque eles conviviam com o próprio Deus. Nós precisamos da Bíblia, a orientação do Senhor, e ela foi escrita exatamente para isso, para que passo a passo a nossa vida, quando encontramos com a dificuldade, vamos para a Bíblia Sagrada, e não vamos só no nome da dificuldade, nós temos que lê-la sempre, colocar em prática sempre, mas sempre temos um ensinamento para que possamos ultrapassar os obstáculos, como falamos no ponto anterior. A tempestade veio igual para ambos os homens que construtores. Um construiu sobre a areia, outro construiu sobre a rocha. A rocha é Cristo, é a sua palavra. E aí, eu com a palavra de Deus, vou vencer todas as dificuldades. É isso que esse ponto diz.